Olá, notícias agrícolas no ar e agora para falarmos de boi. Isso mesmo, vamos dar uma olhada nesse mercado que continua aí na faixa abaixo já dos R$ 140 a arroba. As exportações deram também uma freadinha nesse início de maio, já vieram em queda em relação a abril, sobre março também, e agora a estiagem está chegando mais forte, principalmente no centro-oeste, e uma oferta bastante acentuada de animais, sobretudo aqui no sudeste e em São Paulo, como a gente tem visto nos últimos dias. Vamos dar uma olhada, então, como o Douglas Coelho, da Radar Investimento, está analisando o cenário nesta terça-feira, quando os negócios começam a deslanchar um pouco mais aí entre os frigoríficos. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, Giovanni, muito boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês. Maravilha. Douglas, é mais ou menos isso mesmo. Temos aí uma oferta chegando cada vez mais acentuada, né? Porque os pastos estão baixando bem rapidamente, porque aproveitou a seca aqui também nos últimos tempos, né? E como que está o comportamento aí nas relações aí de negócios com os frigoríficos aí nessa abertura de semana, Douglas? Bom, acho que você foi bem fiel na sua apresentação no início, viu, Giovanni? A semana passada foi uma semana em que a pressão de baixa ganhou corpo, a gente viu os frigoríficos abaixando o preço e conseguindo alongar a escala, né? Ou seja, houve marcação de preço para baixo, né? Com compra de animais, houve sim uma pressão de baixa mais firme, né? Uma safra com cara de safra, de final de safra, né? Só que no início dessa semana, a gente viu uma determinada estabilidade de preços, né? Tanto na segunda quanto hoje, as cotações ainda giram ao redor de 139, 140, 141 à vista bruto para descontar aqui em São Paulo, né? Seria muito precipitado a gente falar que isso já seria, que isso estaria estancando a pressão de baixa, né? Vista na semana anterior. Porque, como você bem colocou, a estiagem continua expandindo no centro-oeste, mas é um ponto de atenção, né? Os frigoríficos abaixaram determinado preço e agora estão mais ou menos ali no limiar, né? Não tem tanto ímpeto para pressão abaixo disso nesse início de semana, né? Possível sim que a gente veja outros desdobramentos nos próximos dias, mas por enquanto há uma certa estabilidade aí frente ao que a gente viu na última semana. Exato. Também, né, Douglas, se abaixar mais, o pessoal vai doar boi também daqui a pouco, né? E Douglas, é o seguinte, nós estamos vendo também que até você fez uma menção ao fato, tá com o início de entre safra com cara de safra, né? Quer dizer, tem muita oferta e muita gente aproveitou que os pastos estavam bons aí, pelo menos até abril, né? Embora ainda abril foi um mês muito seco, mas as chuvas do verão foram fartas e deu bastante suporte. Ao mesmo tempo, muita gente também conseguiu reter um pouco mais para poder esperar preços melhores. Mas agora, pelo jeito, todo mundo resolveu botar boi no gancho, porque também não dá para apostar muito mais numa alta e muito menos com os pastos baixando. Essa é uma situação que pode perdurar por mais alguns dias, Douglas? Bom, Giovanni, o consumo interno, né, a gente já bateu nessa tecla inúmeras vezes em relação a PIB, a intenção de consumo das famílias, a desemprego, né? Em relação a esse ponto, a gente não tem tantas alterações assim. Esse último final de semana foi um final de semana positivo para o consumo, né? Mas daqui adiante a gente não tem tantas expectativas de melhora significativa, né? Essa semana grandes bancos já reduziram sua projeção de PIB e a gente viu sim que boa parte dos pecuaristas localizados ali em Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás e Minas Gerais já fizeram suas vendas, né? Já trabalharam já assim com o frigorífico, mas por outro lado ali no norte de MT, em Rondônia, em Tocantins, até uma parte norte de Goiás ali, essas regiões elas foram muito beneficiadas pelas chuvas, né? A gente sempre analisa aqui
mapas climáticos, né? E em meados de abril, essas regiões elas estavam ainda com uma capacidade de água no solo muito positiva, bem favorável, né? Sem estiagem agrícola. E agora essa estiagem e a falta de chuva começa a tomar conta dali. Se fosse para fazer um balanço, né, é possível dizer sim que ainda tem alguns animais remanescentes, né, algum volume de animal para sair dessas regiões, né? E como são regiões fortes em pecuária, isso sim pode mexer com a dinâmica. Então, seria muito precipitado em falar que a pressão de baixa acabou por enquanto, sendo que essas fortes regiões estão passando por um processo de estiagem a partir de agora. Uhum. Agora, aqui onde nós estamos, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, estamos vendo aí que a estiagem ainda já está um pouco mais avançada, né? E temos notado também, Douglas, que há uma corrida para confinamento, né? Primeiro porque, por conta da estiagem, mas é um confinamento onde quem está confinando não está entusiasmado com a recuperação desses animais confinados em termos de preço lá na frente. Como você falou, ainda é uma aposta de risco, né? Porque o consumo ainda está muito lento, né, Douglas? E como você bem lembrou, não há nenhuma expectativa para o curto prazo para uma melhora, né, Douglas? Sim, concordo. Olhando para o confinamento, né, a gente tem pontos-chave que a gente sempre acompanha por aqui. Eu acho que esse primeiro giro de confinamento, ele pode ter sim um impacto, né? A gente está vivendo agora, né, a fase em que já teve sim a colheita da safra de verão do milho, está praticamente finalizada, só que os preços aqui em São Paulo giram ao redor de 42, 43 reais à vista por saco, né? É um preço elevado. Por mais que o preço do boi magro não tenha tido ágio, quando a gente olha no começo do ano, isso interfere sim o produtor que não trabalhou de uma maneira estruturada, não se protegeu com preços, né? Então, é possível pensar que esse primeiro giro de confinamento, ou seja, a vontade do pecuarista em fechar esses animais seja ligeiramente ou até relativamente menor nesse primeiro giro. Agora, olhando para o segundo giro de confinamento, né, a gente tem ainda a colheita da safrinha para vir, né, os preços devem ter uma certa diminuição do milho a partir de junho, né, isso pode incentivar esse confinador a olhar um pouco com bons olhos para o segundo giro. E olhando para a BMF também, a gente tinha até anteontem, um preço ao redor de 149 para a arroba, né? Ou seja, é um preço ali que ele tem a oportunidade, né, de travar, vender futuro. Para outubro? Era para outubro? Para outubro, né? Uhum. Exatamente. Hoje está quanto a tela de outubro aí, Douglas? Bom, acabaram de dar uma batida, né? Ou seja, venderam um pouco mais no mercado futuro agora, e agora está saindo a 148,30, mas o ajuste do dia anterior já passou no 149, tinha passado no 149 também. Tem um ágiozinho bom aí, né? Que dá para pensar num travamento, né, Douglas? Sim, olhando para o CDI, né, para o custo de carrego, né, com os juros que a gente tem hoje em dia, esse 149 é relativamente interessante, sim. Ele consegue travar o seu preço, né, de venda e trabalhar de uma maneira mais estruturada. E, Douglas, a questão do confinamento, a falta de entusiasmo, na verdade, é falta de entusiasmo em relação, primeiro, que muitos ainda acreditam que se vier um impacto positivo do milho, vai ser só a partir de julho, não agora. E depois também não há o entusiasmo fraco por conta de um consumo que ninguém aposta muito. Mas muita gente não está tendo outra solução a não ser botar esses animais no coxo, né, Douglas? Porque, afinal de contas, quem não teve... quem pode segurar um pouquinho ainda o animal lá no coxo, ou quem não tem outra escolha a não ser mandar o boi magro e garrote também, ele vai ter que fazer isso, né, porque não vai ter pasto, né, Douglas? Então, queira ou não queira, faz parte do ciclo mesmo, né? Sim, né, olhando nessa dinâmica, talvez se um pecuarista tiver alguma dificuldade em trabalhar de uma maneira mais estruturada, ou ele vai ter que suplementar esse animal, trabalhar de uma maneira um pouco mais ajustada, né, com suplemento, ou fazer um semi-confinamento, para tentar sair desse limbo agora, né. Mesmo porque quando a gente olha, a gente estava até montando fazendo um estudo aqui entre nós, né, a gente coloca o
boi gordo, outubro, né, com o preço do milho em setembro, né, o contrato do boi gordo, outubro, no mercado futuro, com o contrato do milho em setembro, essa relação de troca, ela teve uma piora significativa, né? O poder de compra do pecuarista, né, o número de sacos que ele poderia comprar vendendo arroz do boi gordo caiu ao redor de 20% desde o início de 2018. Então, ele tem que trabalhar de uma maneira mais estruturada, seja com o mercado de opções, seja com o mercado futuro, ou tentando minimizar, né, esse efeito da seca, como você bem colocou agora. E Douglas, tem alguma... você, no início, você comentou de que os frigoríficos diminuíram um pouquinho a pressão ontem e hoje, ainda que não podemos ver isso como tendência, né? Quando a gente fala que não pode ver isso como tendência, é porque ainda tem muita oferta para chegar, né, Douglas? Ainda tem muito boi aí para ser, que o pessoal ainda tem que escoar esses animais aí, né? Boi terminado que já não, nem para confinamento serve mais, né? Sim, a gente vê que essa estabilidade de preço no início dessa semana, né, isso é só um ponto dentro de uma curva toda, né, ou seja, a gente está vendo um dia, 2 dias dentro de meses, a gente não pode colocar essa visão, estender ela, né, para as semanas seguintes, né, mesmo porque as vendas de carne no final dessa última semana, foram relativamente boas. É possível, sim, que os frigoríficos estejam comprando animais aí para garantir a matéria-prima, né, já que o varejo vai se reabastecer agora, recompor os estoques que eles venderam nessa última semana, mas a gente não teve um frio contundente ainda, a gente não teve alguma estiagem mais firme, né, tanto no norte de MT, Rondônia, Tocantins, e há muita água para passar debaixo dessa ponte, né? A gente viu chuvas bem acentuadas, bem volumosas nesses locais, nesses estados, nos primeiros meses do ano, e não teve nenhuma adversidade climática por lá ainda. Ou seja, seria até precipitado comentar e falar que já parou de cair, ou seja, a gente está vendo uma estabilidade. Mas é sempre bom a gente ficar atento desse mercado diário. Exato. E como você falou, o final de semana foi por conta de Dia das Mães, né, Douglas? Sempre é um período sazonal, tem muita... A venda de carnes é muito mais acentuada, é um período considerado bom. Agora, e aí teriam eles, os frigoríficos, saído um pouco as compras, aí por isso estabilizou minimamente um pouco a arroba. Eles estão alongando, eles estão eles estão com escalas entre ontem e hoje, estão escalando para quanto tempo? Quantos dias úteis, mais ou menos, Douglas? As escalas tiveram uma melhora na última semana, né? Na última semana a gente viu escalas ao redor até de 3 dias úteis. Hoje elas estão ao redor de 4,2, 4,3 dias úteis. Ou seja, se a gente considerar o final de semana, os 2 dias do final de semana, estamos aí falando de 6 a 7 dias, mais ou menos, né, Douglas? Sim, é possível dizer isso, sim. E Douglas, tem algum diferencial, algum estado com um diferencial de margem bem acentuado para São Paulo e que possa fazer com que venha animais de fora também para o estado, Douglas? Pressionando sim. mais? Consigo dar uma olhada num segundo para você. A gente tinha dado uma olhada durante essa semana, Giovanni, e os preços na região de Cuiabá ainda estavam com um diferencial de base bem alongado. Mas deixa eu dar uma olhada agora em primeira mão para você, a gente já fala ao vivo. Vamos lá, hoje, Triângulo Mineiro, um diferencial de base ao redor de 7% aqui em São Paulo, Campo Grande, 7,5%, Dourados, 7,5% também, Goiânia, ao redor de 8%, 7,9%, Rio Verde, ao redor de 7,7%, Cuiabá, 7,5%, Colíder, 9,5%, e Rondônia, ao redor de 7%. Quando a gente olha isso, né, realmente o diferencial está um pouco mais fechado para as regiões do Mato Grosso, tanto Cuiabá quanto Colíder. Por que eu digo mais fechado? Porque em um ano, né, historicamente, esse diferencial para Cuiabá está ao redor de 9,5%, hoje está ao redor de 7,5%, Colíder ao redor de 11%, hoje ao redor de 9,5% também. Ou seja, a diferença de preços aqui para lá está relativamente
enorme. Esse diferencial fechou um pouco. Exato. A gente, na verdade, o que mais a gente olha é Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro em relação a São Paulo, porque pela proximidade e, naturalmente, que a disponibilidade de animais em prazo mais curto é maior, né? Também está fechado, né, Douglas? Até porque também a oferta aqui está muito grande, né? Então não haveria tanta necessidade como houve necessidade um mês ou dois atrás de buscar animais fora, né? Tanto para Campo Grande quanto para Dourados, o diferencial de hoje ele está bem na média do histórica, né? Esse 7,5, esse 7,7, ele está bem dentro do que já vinha acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos. Agora, quando a gente olha para o Triângulo Mineiro, esse diferencial de base está um pouco aberto, né? Porque a média fica ao redor de 5,5, 5, né? Até 5,7. Hoje, esse diferencial para Triângulo está 6,95, quase 7%, né? Ou seja, a diferença para lá cresceu, está um pouco mais esticado para o Triângulo Mineiro. Ele está destoando quando a gente compara com o Mato Grosso do Sul. Perfeito. Douglas, então, para a gente resumir, a gente poderia falar que ainda é um mercado que está incerto para os últimos dias, né? Quer dizer, tem essa radiografiazinha que é de momento, de entre ontem e hoje, uma relativa parada de pressão sobre os preços aí na faixa de 139, 140, 141, né? Como a Radar verifica, está verificando ontem, verificou hoje, verificou ontem, e para os próximos tempos ainda tem uma certa folga de animais para chegar aí no mercado, já com uma estiagem cada vez mais acentuada em algumas regiões, né, Douglas? Sim, acho que essa leitura é bem pertinente, ela traz um pouco, sim, do que é a realidade que a gente está vendo aqui, né? Lógico que o Brasil é muito grande, mas esse quadro faz todo sentido. Tá legal. Douglas Coelho, muito obrigado, então, pela participação sua aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço e bom trabalho a todos. Igualmente, Douglas, bom trabalho para vocês aí também na Radar, um abraço. 139, 75, 140 é a arroba vista pela Radar Investimento aqui em São Paulo. Caiu bastante na semana passada e Douglas Coelho, hoje analista da Radar, verificou que deu uma certa parada na pressão como ontem. Pode ser que os frigoríficos tenham saído às compras aí para repor os estoques do varejo, que escoaram bem no final de semana aí, que é um período, foi Dia das Mães, um período de muito churrasco, muito consumo, né? Um período sazonal aí de boas vendas. Mas de todo modo ainda é cedo para analisar que possa ter acabado a pressão. Até porque tem animais aí que devem estar cada vez chegando mais ao mercado aí, por conta de muita gente deixado para soltar esses animais tudo de uma vez, e aí entre safra já chegando firme no Sudeste e logo mais já com uma ponta de preocupação em relação à estiagem chegando no Centro-Oeste, né? O Notícias Agrícolas agora vai dar uma olhada no CPEA de ontem, né? Subiu um pouquinho, 0,11%, arroba 138,65. E o boi gordo hoje na BMF, R$ 140 cravado maio, com queda de 0,11%, o junho a 141,80, 0,11%, e julho e agosto sem negociação. Notícias Agrícolas fica por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela atenção e fiquem com a gente.